Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim e vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou morena, tenho 1,70 m, cabelos castanhos médios e estou aqui com a minha companheira, minha mais novíssima companheira de bancada. É ela, a Camila Alves. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruna. Oi, gente. Vou falar minha autodescrição. Estou de blusa verde, calça preta, bota preta, cabelo castanho escuro, olhos castanho escuro e tenho 1,63 m. Nossa, eu esqueci de falar com que roupa que eu estou hoje, olha só. Não pode falar, Estou então. vestida com uma camisa creme, uma calça branca e uma sandália. E hoje o nosso podcast está sensacional. Hoje nós trouxemos, né, uma convidada muito querida, muito fofa, gente. É ela, a doutora Amanda Faria, gastropediátrica. Tudo bem com você, doutora Amanda? Seja Tudo bem-vinda novamente. É um prazer estar aqui, viu? Eu vou também dar minha descrição, Isso. tá? Eu sou loira, cabelo cacheado, 1,70 m, tô de blusa azul, calça cinza. E é isso. É isso, né? É isso. E para a gente poder dar início a esse podcast, doutora, conta um pouquinho por que a doutora escolheu aí a gastro e a gastropediátrica. Resolveu escolher essa especialização tão importante, né, que é de gastroenterologista, e conciliou junto com a pediatria. Então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com adultos e comecei a acompanhar uma prima minha, Renata. E aí foi lá que eu me apaixonei pela pediatria, na verdade, porque pela gastro eu já gostava na faculdade, né? Me interessava todo o funcionamento do trato gastrointestinal, então, assim, eu já me interessava e quando eu fui na pediatria, eu me atraí pelo ser puro, que é a criança, né? Então, é isso, assim, me apaixonei mesmo. Se viu realmente naquilo e falou, não, isso aqui é realmente o que eu quero fazer. Exatamente. E aí foram alguns anos aí, né, me especializando. Então, acabei a faculdade, fiz a residência de pediatria, que são 3 anos, depois fiz a residência de gastropediatria, que são mais 2 anos, depois fiz fellow de endoscopia, mais voltado para pediatria também, e trabalhei em muitos hospitais por aqui. E cada dia aprendendo com as crianças, né? Que a gente aprende mais do que a gente ensina, às vezes, né? Doutora, o que uma gastropediatra ela faz? Certo. O gastropediatra, ele mexe, né, com os problemas do trato gastrointestinal. Então, vai da boca até o final. Então, assim, problemas de refluxo, alergia à proteína do leite de vaca, constipação, diarreia, doença inflamatória, né? E alterações ali na motilidade também do trato gastrointestinal. Então, o nosso trato gastrointestinal, ele é muito complexo. Ele é o segundo cérebro. Então, a gente tem também as doenças funcionais, que são muito influenciadas pelas emoções, pela alimentação, pela microbiota. E isso tudo é tratado pelo gastropediatra. Nossa, muita coisa, né? Mas realmente é o nosso segundo cérebro mesmo, né? É. E, vamos lá, em qual momento os pais devem procurar esse tipo de médico de especialidade, doutora? Olha, primeiro de tudo, se a sua criança está com algum sofrimento, né, a gente tem que procurar o especialista. O pediatra acaba sendo muito central aí nessa parte do encaminhar, né? A gente sabe que muitas vezes o pediatra quer manejar aquilo tudo só, mas a gente tem que saber que cada um tem sua especialidade. Eu não manejo nefro como nefrologista, né? Eu não manejo cardio como cardiologista, jamais. Então, esses detalhes, quem vai manejar mesmo é o especialista. Claro que a mãe do paciente pode trazer essa demanda para o pediatra, porque é ele que vai encaminhar. Então, trazer o foco para aquele problema. Se a criança tem uma dor abdominal, tem uma dificuldade de evacuar, se ela tem algum sofrimento, isso já é uma indicação. Aí cabe, eu vou te dar um exemplo do meu filho, né? Antes da gente chegar até o gastropediátrico, ele passava com um pediatra, que eu acredito que é a primeira porta ali, né, para poder ter essa indicação para esse médico de especialidade. E ele apresentava uma constipação muito severa. Então, assim, o pediatra ficou tentando diversos tipos de laxante. E tudo dava errado. Aí
até que chegou um momento, eu falei, doutor, o que pode ser feito? Existe algum médico, até então não tinha ciência. Falei, doutor, existe algum médico que cuide especificamente disso? Aí ele falou, Bruna, tem um gastro. Eu falei, doutor, já não, acho que já não está na hora do doutor solicitar esse médico de especialidade. Eu cheguei nesse ponto, porque eu já estava me vendo numa situação onde ele estava tomando todo tipo de laxativo, a gente fazendo um monte de coisa, e não dava certo. Então, foi nesse ponto aí que é importante, né, como a doutora falou, quando o médico pediatra identificar que passou, ele não tem como ele ser o gastro, ele tem que realmente fazer esse papel e encaminhar para esse médico de especialidade, não é isso? Isso. A gente, como médico, por ter passado pela faculdade e visto todas as especialidades, muitos profissionais se acham na obrigação realmente de pegar o paciente e manejar como todo. Mas a gente tem que se unir. Nós somos uma equipe, né, multidisciplinar. Tanto as outras especialidades, como nós, médicos, temos que trabalhar juntos mesmo para ajudar o nosso paciente. Então, não hesitem, pediatras, né, em encaminhar quando um paciente precisar de um gastropediatra. Tá? Às vezes parece ser um problema bobo. É uma constipação. Mas eu já vi crianças muitos anos com constipação e desenvolvendo aquele cólon, que é a porção final do nosso intestino, ficando enorme, né, acumulado de fezes e gerando muito sofrimento. Bullying, porque muitas vezes é uma criança que tem escape, que suja a roupinha íntima, e aí na escola tem um sofrimento. Então, é uma série de fatores que afetam a qualidade de vida dessa criança. Então, é muito importante a gente sempre estar olhando ali para o trato gastrointestinal. Tá difícil essa palavra hoje. Tá travando a língua tudo hoje. É mesmo. E, doutora, sobre constipação, né? Acontece muito, né? Até a gente que tem filho meu filho tem mielo, então ele tem bastante constipação, né? Quais seriam os tratamentos, né, que as mães poderiam procurar para estar ajudando essa criança na questão da constipação, mas em crianças com deficiência que, assim, acontecem mais, né? Por conta da locomoção motora, né? A questão de andar, se locomover, tem aquela dificuldade, e aí esse intestino é um pouco mais lento, né? Tem a questão da criança com paralisia também cerebral também, né? Sim, sim. Inclusive, é uma área que eu gosto muito de trabalhar também. O meu mestrado está nessa área. Mas voltando para o que você me falou da constipação, a gente tem que procurar tratamentos direcionados para cada paciente. O tratamento é muito individual. Por quê? Muitas vezes a gente pode ter um paciente com mielomeningocele que tem as inervações preservadas, mas que tem um comportamento retentivo, certo? A gente pode ter outro paciente que tem uma alteração na função esfincteriana, do esfíncter, que segura ou que solta o cocô. Então, muitas vezes a gente tem que direcionar exames, tanto exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, o que for necessário para a gente garantir o melhor tratamento para aquele paciente. Em relação a laxantes, esse nome laxante, ele é muito, como que eu posso dizer, estigmatizado? Será? Acho que sim, né? Essa palavra Eu acho mesmo. que, porque a gente imagina que o laxante é aquele que você vai para o banheiro e vai sofrer, vai doer essa barriga. Mas hoje a gente tem tratamentos de primeira linha. Há tratamentos que não têm efeito colateral, né? Tratamentos que a gente consegue que a criança não tenha dor, não tenha aquela cólica e que podem ser usados a longo prazo. Porque a gente tem que ver a necessidade individual de cada paciente. No caso da mielomeningocele, a gente tem crianças que não conseguem ter a retenção naquele esfíncter, então escapam mesmo, né, por perda. E a gente pode ter crianças que evacuam ali molinho, mas porque tem uma grande constipação. Aí muitas mães me perguntam, mas como assim? Meu filho tem constipação? Ele faz cocô todo dia e ainda é mole? Mas é assim, gente. O nosso intestino, ele é enorme. A gente tem muita capacidade de acumular cocô ali. Então, se a gente imagina que a gente tem um monte de pedrinha de cocô ali e forma mais fezes líquidas, né? A criança toma fezes líquidas e o cólon, ele vai, cada vez que passa, absorvendo a água daquele cocô, vai ter um momento que, como aquele tanto de cocô não forma um obstáculo perfeito, vai escapar cocô, mesmo o paciente sendo constipado. E isso é um erro, não é um erro, é um julgamento que não aparece errado só nas mães, é no médico também. Então, às vezes, o próprio pediatra fala, opa, ele está evacuando todo dia, está constipado, mas aí quando a gente vai ver, são escapes, evacuações
em bolinhas, que a gente chama em síbalos, né? Em pequenas quantidades. Então, a gente tem que realmente olhar para o nosso paciente e dizer, opa, eu tenho que ver isso aqui como um todo, esse paciente como um todo, o quadro clínico como um todo, para a gente poder tratar. É complexo? É. Às vezes precisa de outras especialidades, nutrição, muitas vezes psicologia, porque a gente tem constipações funcionais, que são comportamentais. Então, muitas vezes, o psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar muito a gente nisso também. Nossa, não fazia ideia disso. O filho da minha prima, de uma prima minha, ele não fazia o cocô no vaso. E ele, tipo assim, já era bem mais velho, 6, 7 anos. Ele só fazia se colocasse a fralda. Então, era um problema realmente ali, mas não tinha nenhuma uma formação, não tinha nada. Mas ele só sentia vontade mesmo assim, ele só fazia se colocasse uma fralda. E você sabia que um momento-chave na constipação, criança é constipada, o momento-chave é o desfraude? Porque se a criança é constipada e a gente não faz um desfraude gentil, ou seja, a gente não espera o tempo da criança, ele pedir para tirar a fralda, avisar que tem cocô, não pede para ir para o vaso. Muitas vezes, se a gente acelera esse processo, que é uma coisa que eu vejo muito, o que pode acontecer é a criança não vai querer fazer cocô no vaso. E aí vai piorar essa constipação. Então, além de tudo, a gente tem que ver o tempo do paciente também. Olha que O que importante, torna né? tudo mais complexo também, mas que é muito gostoso de trabalhar. Doutora, tem algum exame específico para se fazer nesse paciente que é constipado? E quais os tratamentos que hoje existem no mercado para poder ajudar essa criança que tem constipação? Perfeito. De exames, inicialmente a gente sempre faz uma triagem. Por quê? Existe a constipação, maioria é comportamental. A gente foca também as questões. Aqui eu trago até um enfoque, né, para as crianças que têm alguma situação especial, como a mielomeningocele, certo? Isso a gente tem que olhar também. Mas a gente tem que olhar para outras coisas. Por exemplo, um paciente com alteração na tireoide, hipotiroidismo, ele pode ter um trânsito intestinal mais lentificado e, consequentemente, uma constipação. Sim. Isso pode acontecer num paciente com mielomeningocele. Isso pode acontecer num paciente com paralisia cerebral. Então, a gente não pode olhar para ele e falar, opa, ele só tem constipação por conta da paralisia cerebral ou por conta da mielomeningocele. A gente tem que ver tudo completo. Então, doença celíaca pode acontecer nesses pacientes e pode levar à constipação. Alguma alteração ali dos eletrólitos, alguma alteração renal, isso pode levar também à alteração. E a gente tem que ver junto o crescimento do paciente, né? Isso é exame físico. Raio-x de abdômen. As mães sempre falam, nossa, mas por que não pede logo tomografia, ressonância? Porque o raio-x de abdômen, por incrível que pareça, a gente consegue ver melhor o cocô. Porque a tomografia, a gente faz cortes, está aqui a criança em pé, a gente faz cortes assim. E o raio-x, a gente olha lá de frente. Então, a gente consegue ver todo esse contorno do cólon e ver se o reto está muito repleto de fezes ou não. Não, legal. Você nunca viu, Urina. amiga, um raio-x? Não. Eu vi o do meu filho Já Otávio. fez, já? No Na Otávio? época, Eu não fiz meu, os um ainda. monte de bolinha, assim, ó, um monte. E dava pra ver os gases. Formam Sim. balões dentro. Isso. É incrível, no raio-x. Isso gera muita dor, porque imagina, você tem a saída ali do intestino meio semi-obstruída, assim, por cocô. E você tem um monte de gás acumulado atrás. Então, a criança fica desconfortável, né? É. E como fazer o toque retal não é tão confortável para a criança, então a gente não faz, eu não faço pelo menos isso muito no dia a dia, a não ser que seja necessário. E aí a gente tem que fazer o exame físico mesmo assim, olhar para ver o esfíncter, né, para ver como que está funcionando. O que acontece é que quando a gente faz manipulação da região perianal ali, as crianças ficam muito reativas. Então, muitas vezes eu prefiro respeitar esse tempo delas, porque senão elas não vão deixar mais nem eu examinar, É isso entendeu? mesmo. E aí, o que acontece? A gente acaba vendo se está constipado pelo raio-x, porque eu não posso chegar simplesmente conhecer a criança, opa, vamos fazer um toque retal e
ver se tem cocô na ampola. Tem crianças que vão ser mais permissivas, tem crianças que não. Então, o raio-x de abdômen ele é muito importante nesse caso. Urina também, para ver se a gente não tem infecção de urina ali, ou uma alteração, né, de acidose, alcalose metabólica. Esse é o tudão. Mas, falando de esfíncter, né, que é o que segura o nosso cocô, que solta o nosso cocô, existe o exame chamado de manometria no retal. Esse exame é muito interessante porque a gente vai entender como que os esfíncteres, na verdade, daquele paciente funcionam. E aí a gente vai entender. Opa, ele tem um aumento, né, no tônus daquele esfíncter. Então, ele está segurando muito cocô. Opa, não, é o contrário, é hipotônico. Como que está funcionando? Né? Então, a gente tem um monte de curva ali naquele exame que auxilia a gente. Quando a gente tem uma constipação refratária, muitas vezes a gente tem que fazer a manometria no retal. E a gente tem profissionais maravilhosos fazendo esse exame também. Mas eu acho que é o basicão, assim, da constipação de exames, é isso. De terapêutica, a gente tem os laxantes de primeira geração, que não é aquele que dá dor de barriga. E a gente tem outras estratégias também. Para desimpactar uma criança que está com muito cocô na barriga, a gente acaba pode fazer lavagem, pode fazer a desimpactação, em vez de fazer lavagem, por via oral, que acaba sendo mais gentil com a criança. Porque vocês podem ver, pais e mães que têm constipação, quando a gente faz uma lavagem, nunca mais a criança deixa fazer nada. Vai examinar o bumbum, muita resistência. Então, a gente tenta de tudo para não fazer a lavagem, mas às vezes é necessário. E é uma das terapêuticas. E não adianta, se você for no médico, ele falar assim, eu vou deixar o PEG a mesma dose todos os dias, se o intestino está cheio de cocô. Porque senão o remédio não vai funcionar. Primeiro a gente tem que desimpactar, ou seja, tirar todo aquele cocô velho, e aí depois a gente deixa uma dose de manutenção. E aí a gente vai observando a criança. E diminuindo gradualmente conforme a possibilidade ou não. Se aquela criança precisa da medicação, e é uma medicação segura, a gente muitas vezes consegue manter tranquilamente. Doutora, a doutora comentou sobre o PEG. Certo. Eu conheço 2 tipos de PEG. Tem o PEG 400, que muitos falam, e tem o PEG Lax Sachê, que o componente desse PEG Lax Sachê é o Macrogol. Perfeito. Os 2 são iguais? Eles são no seu propósito. Os 2 são laxantes osmóticos. Qual é a diferença entre eles? Existe o PEG Lax, que é uma marca, que é o polietilenoglicol. Ele é um açúcar não absorvível. O que ele faz? Ele chega no intestino e puxa água para as fezes, deixando elas mais macias. Então, por isso que se até emendando no que eu estava... Emendando é ótimo, é muito cearense, né? Juntando aqui com o que eu estava falando. Não adianta, se eu estou cheio de cocô na barriga, eu só dar uma dose baixinha do PEG, porque vai formar fezes líquidas, mas as duras vão continuar lá. Então, por isso, tem que dar uma dose maior no início. Mas, voltando à diferença dos 2, é o seguinte, o PEG Lax tem o sem sabor, que é sem eletrólitos, e tem o com sabor, que é com eletrólitos. E é um açúcar não absorvível. Então, ele vai chegar no teu intestino, puxar água, hidratar as fezes, fazer com que elas saiam mais facilmente e não vai ser absorvido pelo organismo. Então, não tem nenhum efeito colateral do polietilenglicol. Mas, no que tem sabor, também tem eletrólitos. Então, assim como no Movinglax, que é uma outra marca, ele também tem eletrólitos. Entendeu? E aí, o que acontece? Pacientes que têm doença renal não podem, porque eles já têm um controle muito fino dos eletrólitos. Assim, paciente que faz hemodiálise, se você der um PEG com eletrólitos para ele, ele pode descompensar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a vantagem do manipulado sem sabor ou do PEG Lax sem sabor e sem eletrólitos é que ele não tem sabor. Então, a criança toma mais fácil, porque a gente tem muitas crianças com TEA, né, e que tem alguma aversão oral, seletividade, que é muito difícil você dar aquele medicamento com sabor. Então, a gente consegue manejar melhor. Hoje, a gente tem até o PEG líquido, né? O polietilenoglicol líquido também, que facilita. Nossa, é novo esse líquido. Quando eu dava pro José, era em pó, não sei nem. Não, tem um líquido, ele é rosinha. É até melhor, porque o José ama tomar remédio. Ai, adoro. Ama. Então pronto, vai dar certo. Ama. Então, doutora, fechou. Quais são as consequências de uma constipação não tratada? O que essa criança pode desenvolver tendo essa constipação aí que ninguém está tratando?
O primeiro de tudo é o cólon dele, que está com aquele cocô acumulado, vai aumentando. Então, ele começa a não sentir vontade de fazer cocô. E para você sentir vontade de fazer cocô, você tem que distender aquelas fibras musculares ali do reto, certo? O reto tem músculo. E aí você manda uma informação para o seu cérebro e o cérebro fala, opa, aqui eu estou precisando ir ao banheiro. Mas quando você tem um cólon muito grande, você acaba tendo que tratar mais tempo. Por quê? Chega um cocôzinho ali pequeno, a criança não sente vontade de ir ao banheiro. Então, ela vai perdendo o reflexo que ela tem para ter vontade de fazer cocô. E aí, o que a gente tem que fazer é ir tratando para diminuir esse reto. Mas, como consequência, pode ter bullying, né, na escola, dor abdominal, muito sofrimento, dependendo da causa da constipação. Se é uma doença celíaca, por exemplo, ou uma alteração na tireoide, impacto no crescimento, no desenvolvimento. E qualidade de vida é o mais, assim, que a gente vê que é alterado numa criança com constipação. Uma coisa que eu vejo muito às vezes a criança é mega constipada e ela acaba tendo escapes ali na roupa íntima. Maioria das vezes não é culpa dela. Não é porque ela fez um cocô mole na roupa porque quis. E sim porque ela não consegue controlar aquele cocô que sai. Nossa, verdade. Né? Então, antes de falar com seu filho, não faça mais isso. Primeiro, vamos ver com o especialista se ele não está fazendo isso involuntariamente, porque senão a gente acaba trazendo aí repercussões psicológicas para essa criança mesmo. Aí É. entra. A parede, assim, do intestino, ela pode também ficar grossa, alguma coisa assim? Isso pode acontecer se você passar muito tempo, na verdade, não é nem a parede. O que acontece? Você tem o lúmen, que é a parte oca do intestino, muito grande. Então, quando você vai olhar no raio-x, aparece um intestino enorme, tipo um balão cheio. Pode acontecer isso. Mas a parede em si intestinal, não. A espessura da parede, não. Não, né? Ai, bom saber. Sobre a questão da Peraí, vou até ver o nome aqui, porque é um nome meio complicado. Refluxo gastroesofágico. Tá certo. Né? Quando os pais devem se preocupar, né? Enfim, quando tem esse refluxo. A constipação Certo. causa também, né, doutora? Causa sim, é verdade. Na verdade, o que acontece quando você está constipado e tem como consequência o refluxo você tem ali um monte de intestino cheio de cocô. Então, o teu trato gastrointestinal, o teu estômago vai falar assim, opa, eu não vou mandar comida para frente agora, não vou mandar esse líquido para frente agora, vou demorar um pouquinho para esvaziar, porque tem muita coisa ali acumulada, então vou ficar mais devagar. Isso a gente chama de gastroparesia. E aí aquele alimento, aquele líquido parado no estômago, tende mais a refluir. Aí faz aquele sintoma de queimação, aquele gosto azedo na boca, uma dorzinha ali, que a gente chama retroesternal ali na região entre o peito e o abdômen. E isso, às vezes, a criança não consegue expressar. Ela só consegue dizer, tá doendo. E aí a gente tem que ver como um todo para a gente descobrir onde é essa dor. Que, às vezes, ela fala, mas tá vindo um gosto azedo na boca. Se eu for gastropediatra e só olhar para o gosto azedo na boca, eu não vou tratar o problema básico, que é a constipação. E se eu não olhar para os exames de triagem, que tem a tireoide e tal, eu não vou tratar o mais base ainda, que é o que ela tem de base. E se eu não olhar para a mielomeningocele dele, eu não vou saber se o esfíncter dele está funcionando de forma X ou forma Y e como eu vou manejar isso. Porque existe fisioterapia pélvica, né? Existe biofeedback. Isso que eu ia falar sobre o biofeedback, doutora. Tá super em muitas famílias. O José vai iniciar ano que vem, já foi para uma avaliação, porque é uma especialidade bem difícil de achar. Não, né? é de difícil achar pélvica. o especialista que faça, né? Não, A então, é fisioterapeuta. especialista. Porque, assim, a maioria para adulto tem muito. Tem. Mas para criança, até a fisioterapeuta que eu consegui, ela fazia em adulto e agora ela só quis ficar com criança, que ela se identificou mais. Mas é bem difícil achar. É uma especialização bem difícil. Mas eu tô vendo que muitas crianças estão tendo resultado. Tem umas que estão começando a sentir o cocô, que consegue já fazer o cocô no vaso. Isso Tem mesmo. algumas que estão também sentindo o xixi. E aí, ano que vem, ele já vai começar com um aparelho, né? Que ela já vai me ensinar a fazer em casa mesmo, que é um choquezinho. Sim. E aí, o biofeedback vai ser ano que vem, que já é no consultório com ela. Perfeito.
É isso aí. E assim, você vê como que você vai ver a alteração desse esfíncter? Se é uma constipação refratária? Na manometria no retal. E aí, na manometria no retal, você consegue direcionar ainda mais essa fisioterapia pélvica. E é muito importante. Profissionais que a gente não consegue com facilidade. Fisioterapeuta pélvico, fono direcionado em seletividade alimentar. Existe? Onde elas vivem? Pois é, onde estão? Como vivem? Como se vestem? Não sei. Tô brincando, eu conheço maravilhosos, mas são poucas. Opa. São poucas. E aí a gente está precisando, porque, além de tudo, esses sintomas gastrointestinais que a gente está falando, levando para a seletividade intestinal, seletividade alimentar, eu tenho uma super constipação. Meu estômago não está esvaziando facilmente, está demorando mais para esvaziar. O que é que vai acontecer? A criança vai parar de comer. Vai diminuir. Porque tá cheia, né? Tá cheia. E isso, às vezes, é só a queixa da mãe. Meu filho não está comendo. É essa queixa que chega para o gastropediatra. E aí você vai ver, aí a criança está mega constipada, aí a criança tem gastroparesia. A gente tem exames para ver a gastroparesia, mas não precisa do exame, assim, é um diagnóstico clínico e tem tratamento. A gente tem, se não for uma gastroparesia da constipação, a gente tem como tratar a gastroparesia diretamente também. Mas é isso. Tem exame para poder saber se aquele refluxo é devido a fugiu a palavra. A Patológico? constipação. Ah, entendi. Ou se é uma... Da patologia? Deixa eu voltar, reformular a pergunta. Existe algum exame para poder diferenciar aí se esse refluxo é devido à constipação da criança ou se é já um refluxo proveniente de alguma coisa que essa criança coma e que está despertando? Tem como saber essa diferença? Essa avaliação tem que ser um bom profissional mesmo. Tá. Um bom gastropediatra vai avaliar isso. Um pediatra também, né, pode avaliar. Mas o que a gente... E eu fugi da pergunta, né? Eu fui falando, fui me divagando. Mas, assim, do refluxo, quando que você tem que se preocupar no refluxo? E aí que tá. Se o refluxo está causando dor, se a criança não está comendo. Então, assim, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo nesse refluxo. Se a criança está perdendo peso, né? Ali, direto ou indiretamente. Se a criança tem engasgo, entalo, se ela tem seletividade alimentar, a gente tem que investigar. Por quê? A gente sabe, vamos trazer aqui agora para o paciente da paralisia cerebral. Muitos pacientes têm uma disfagia, ou seja, eles têm dificuldade de comer certas consistências de alimento, por exemplo. E aí, o que acontece a fono tem que avaliar para a gente saber o tipo de alimento que ele pode comer. Porque, às vezes, ele pode broncoaspirar, mas, às vezes, é uma criança que também tem refluxo, né? Sim. E o que acontece é que, às vezes, esse refluxo pode levar à aspiração e ir para o pulmão. Então, isso também é muito perigoso. É uma criança que está aspirando. Então, quando você fala de refluxo, tem o refluxo do bebezinho, aquele refluxo do bebezico, que muitos têm o fisiológico, a maioria, por conta daquele esfíncter que é mais frouxinho mesmo, ali no final do esôfago, podendo dizer assim, de uma forma mais... Sem ser técnica, né? Sem ser técnica. Sem ser técnica. Mas que é normal. Por exemplo, o bebê está ganhando peso, o bebê está indo bem, não está com irritabilidade, não está com sangue nas fezes, não está com distensão abdominal, não está com dor. Opa, isso aqui é fisiológico. Agora, a criança ali, bebezinho, que está com sangue nas fezes, que está com irritabilidade durante as mamadas, está recusando o peito da mãe ou recusando a fórmula, a gente tem que olhar, porque a principal causa de refluxo nos bebês é a alergia ao leite de vaca. E volto, a criança pode ter paralisia, pode ter mielomeningocele, pode ter outras doenças de base, pode ter doença inflamatória e ter alergia ao leite de vaca. Então, a gente sempre tem que olhar para aquela criança como um todo. Não atribuir tudo à alteração de base que ela tem. Nossa, né? é muito importante isso que a doutora trouxe, porque realmente, às vezes, os médicos acabam esquecendo que aquele indivíduo não tem só uma deficiência. O que ele tem não é só da deficiência dele, né? E acaba só limitando. Você é constipado por causa da mielo. Tudo assim, porque mielo é assim mesmo, constipado. É porque não sei o que, mielo é assim. Não, mas porque é mielo. Não porque vai mielo. a fundo, como a doutora falou. Vamos investigar. Às vezes é um problema metabólico, né? A doutora falou da tireoide da criança e tudo mais, né? Então, é importante. E a gente não pode deixar de pensar que é uma criança, né? Então, Isso.
pode ter qualquer dificuldade como outra, não é só por conta da deficiência. Mas a doutora falou sobre a alergia ao leite da vaca, né, a PLV. Quando, né, os pais deveriam se preocupar, né, enfim, de ir atrás, se alguma criança apresenta ali alguma alergia alimentar. A gente sabe, né, que até algumas crianças com deficiência têm uma tendência maior a ter essas alergias, né? É um pacotinho, Sim, né? é um Criança com pacotinho, deficiência, ela né? nunca vem só com a deficiência, ela vem com mais algumas coisinhas. Inclusive, essa questão de vem com outras coisinhas, olha uma coisa. O paciente com trissomia do 21 tem mais probabilidade de ter doença celíaca, que leva à constipação. Só que o paciente que tem trissomia do 21, ele também tem hipotonia dos músculos abdominais. Então, o pediatra ou o profissional, enfim, né? Porque eu também sou pediatra, não estou falando mal de pediatra, gente, eu também sou. Mas, assim, ele pode falar, opa, isso aqui ela é constipada por conta dessa hipotonia dos músculos abdominais, que a gente sabe que, claro, com terapeuta ocupacional, com físio, eles vão super bem, mas tem um atrasozinho ali, né, por conta da hipotonia. As mães dos pacientes que têm, né, trissomia do 21 sabem o que eu estou falando. E aí, não é só isso, gente. A gente tem que olhar para aquele paciente, a gente tem que tratar. Não é normal ele ficar sofrendo por conta de constipação, nem por conta de diarreia, né? Então, tem a curva específica da síndrome de Down. A gente tem que ver se ele está na curva. Ah, ele é menor, ele é mais gordinho. Ah, mas é porque ele tem trissomia do 21. Não. Calma aí, vamos comparar com a curva dele? Vamos ver os exames? Vamos coletar exames de 6 em 6 meses, que é mais específico para essa população? E trazendo para a PLV, que é muito comum nesses pacotinhos, o que acontece? Pensar em APLV é pensar numa criança que é irritada, ou uma criança que está com sangue nas fezes, ou uma criança que não está ganhando peso legal, criança que está mamando, né? Só leite ou só fórmula e faz cocô duro, gente, isso não é normal. Cocô bolinha em bebê que só mama fórmula não é normal. Então, isso aí a gente olha ainda com mais, né, cuidado. Bebês que não eliminaram aquele mecônio, aquele cocô verde, nas primeiras 48 horas de vida. Sim, a gente tem que investigar também, para a gente saber se ele não tem, não só questão de APLV, mas megacólon congênito, se ele não tem... Megacólon congênito, trazendo, é quando a gente tem uma altura do intestino que a gente não tem os gânglios ali funcionantes que impulsionam o cocô para frente, podendo assim dizer. Então, são essas crianças que a gente tem que olhar. Criança que tem muita dermatite, principalmente crianças que os pais são atópicos. Tem rinite, sinusite, que todo mundo tem, né? Asa... Tudo, dermatite atópica, essas crianças têm mais probabilidade de ter alergia ao leite de vaca. Nossa. Qual seria a diferença da alergia para a intolerância? Isso é importante. A alergia, você tem uma inflamação do intestino, então a gente tem um filtrado ali de células que causa inflamação por conta da alergia à proteína do leite de vaca. Vai inflamar. Pode inflamar vários segmentos do intestino. Dependendo deste segmento afetado, você tem sintomas específicos. Então, a gente tem bebê que sangra e está sorrindo, porque é só no final do intestino. Tem bebês que perdem peso, que é mais no intestino fino, que é onde absorve mais, né, proteínas e tudo. Então, o que acontece? Qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Agora a diferença da alergia. Pronto. Isso. Voltei, gente, voltei. A intolerância já não tem nada a ver com isso. Não é isso. Eu divago um pouco. Mas a intolerância ela é diferente, porque a criança ela não consegue absorver a lactose, que é o açúcar do leite. Então, o que é que acontece? Ela não inflama o intestino, como todo mundo diz. Leite é inflamatório. Gente, não, pelo amor de Deus, leite não é inflamatório. Entendeu? A gente... tá numa loucura aí, né? Então... É muitas coisas, né, pessoal? Muita informação e a gente, às vezes, acaba absorvendo informação errada. A internet ajuda, mas também atrapalha. Então, assim, o que acontece? Na intolerância, a criança pode ter uma intolerância secundária a um quadro infeccioso e aí esse intestino não absorve a lactase, que é o açúcar do leite. Esse açúcar é fermentável pelas bactérias do intestino. Elas vão fazer a fermentação, liberar gás e liberar H+, que é um ácido. Esse H+, puxa água para o intestino. Então, vai fazer o quê? Diarreia ácida, que causa assadura, muitos gases, distensão na barriga. Isso pode acontecer horas depois de tomar o leite e, inclusive, é quantidade dependente. Quanto mais leite eu tomo,
mais sintoma de intolerância eu tenho. Mas não vai interferir no crescimento, no desenvolvimento, não vai inflamar o intestino, o que vai causar muito desconforto, né? E assadura, que a gente tem que olhar também, claro. Mas não é como alergia ao leite de vaca. Muitas vezes as pessoas confundem. Então, o intolerante, ele tem que tomar o quê? A coisa sem lactose. Ou então, quando ele tomar lactose, ele tem que saber que talvez ele tenha dor de barriga, dependendo da quantidade que ele tomar, né? E o alérgico, não. A mãe, por exemplo, a mãe do bebê APLV, ela não pode comer nada, nem que tenha traço de leite, nem que tenha no rótulo assim, pode conter leite. E isso pode estar presente em enlatados, em linguiça até, alimentos que a gente nem imagina. Então, por isso que a orientação do nutricionista e o médico é importante, porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho alergia ao leite, eu não vou tomar leite. Mas aí, pedir uma comida do iFood, que é frango, arroz, feijão, salada. Mas o feijão, botaram manteiga lá, porque quiseram deixar o feijãozinho mais cremoso. Aí pronto, você comeu, sua criança vai sangrar, o intestino dela pode ficar sangrando até 15 dias, porque cada transgressão na dieta é 15 dias para desinflamar de novo. Então, a alergia é mais punk nesse quesito, mas a maioria das crianças adquire tolerância com 1 ano de vida. A intolerância à lactose é uma alteração, uma doença, podendo assim dizer, mas de criança mais velha ou pós-infeccioso. Por que pós-infeccioso? Porque durante a infecção você perde as vilosidades ali, porque tem muita célula inflamatória, que é o que absorve esse açúcar do leite. E o que acontece é que você, enquanto não refizer essas velocidades, você pode ficar intolerante. Então, às vezes, a gente precisa deixar um leite sem lactose por 1 mês, 2 meses, até recuperar aquelas dobrinhas do intestino que absorvem o açúcar. Criança mais velha, geralmente tem intolerância à lactose, essa permanente, que é porque ela vai perdendo enzimas que absorvem a lactase. Então, ela vai se tornando intolerante aos poucos. Então, intolerância à lactose não é muito doença de bebê, é doença de criança mais velha ou de criança que tem muita infecção intestinal por vírus. Então, pode acontecer, assim, transitório. Às vezes muita gente, depois de maior, que ficou mais intolerante, né? Você vê hoje em dia muita... Tipo, eu fui criada com muito leite e tal, e agora, nessa minha idade, eu já fico... O leite já não me faz tão bem. Sim. Né? Já fico mais então, você é estufada. intolerante? É. Eu também. Quem disse que a gente para de comer leite? Não para, né? Eu como queijo. Ainda mais porque eu trago queijo diretamente do Ceará. Queijo coalho é totalmente diferente. Aí eu como, entendeu? Maravilhoso. Mas eu sei que eu fico assim, quando eu como exagero, você fica um pouco mais constipada, né? Eu fico com gases. Com gases, entendeu? né? Porque eu também acho que a minha infância inteira foi muito leite. Né? Enfim. Mas eu, assim, o que é que eu penso? Eu intolerante. Agora eu sou paciente, gente. Não façam o que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Vou falar como meu paciente. Quando eu decido que eu vou comer muito leite, eu preciso saber que eu vou me prejudicar. Então, assim, ou eu vou para minha casinha, ou eu tomo a lactase, e no dia a dia eu não como, assim, só como produtos, né, sem lactose, porque é muito ruim você ficar distendido o dia todo. Mas não vou mentir que de vez em quando rola, sim, uma transgressão. Mas isso só pode acontecer na intolerância, na alergia não pode. Na alergia, jamais. 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 E a gente tem alergias que têm sintomas graves, né? De anafilaxia, que a criança pode parar de respirar, são mais raros. Tem você. Né, que faz urticária. Isso são alergias IgE mediadas. Aquela do bebezinho que sangra e tal, é não IgE mediada. É o tipo de célula inflamatória que o corpo produz. A diferença deles é que a IgE mediada é assim, rapidão. Você come e aí sua cara começa a inchar, seu olho começa a inchar, você começa a ficar com falta de ar. Pode ter tudo isso, ou um dos sintomas, você pode ter queda de pressão também, né? Pode até ter diarreia ali imediata, isso é IgE mediada. E a não IgE mediada já é aquele que o bebê sangra no cocô, que o bebê não ganha peso legal, né? Que tem refluxo, que é mais para patológico, que pode ser constipado, e por aí vai. Então, esses são os opostos. Tem uns no meio também, mas aí a gente pode deixar que a gente fala para vocês, se tiver. Que aí é muita coisa também, né? A minha irmã, ela é alérgica ao camarão doce. Olha, é específico. Específico. Quando ela comeu, parece que ela levou um murro no olho. Ficou inchado, assim. Você falando, né, de inchaço, às vezes tem gente que enche. Cara, eu pensei que até na época o marido dela tinha batido nela. Eu falei, ele bateu em você, não acredito, não sei o quê. Ela não, menina, come camarão. Aí foi quando ela descobriu que era alérgico ao camarão doce. Olha, menina. Da água doce, que eu nem sabia que então... não é o camarão da água salgada, aquele ela não é da água doce. Olha aí,
que Camarão coisa, das tá aí, eu abas. não tinha visto isso, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Aquela EpiPen que a gente conhece, né? Aquela caneta que só tem fora, vai começar a ter no Brasil. Foi aprovada uma nova lei que permite que a gente tenha e tudo. Por quê? O que acontece? Pra saber as alergias? Não, é porque quando você tem uma reação grave, por exemplo, sua irmã inchou o olho, mas ela poderia ter inchado o olho e inchado aqui a epiglote, né? Ter feito edema de glote. Sim. E aí a pessoa pode morrer com isso. E aí, se ela não tem um medicamento ali na hora, ela vai no pronto-socorro e fazer adrenalina. Mas assim, Entendi. é melhor que você tenha uma coisa que você possa aplicar na hora. E você pode aplicar em cima da roupa, né? Na coxa. Então, já aconteceu Nossa. comigo de ter uma anafilaxia. E um médico que estava, não vou entrar em detalhes, não queria me dar adrenalina. Eu estava com todos os sintomas de anafilaxia. Mas por quê? Porque... gente, não sei por quê que uma pessoa se forma e faz isso. Mas acabaram dando e eu sobrevivi. Até os Glória, médicos graças fazem a também, Deus, né? glória a Deus. Pois é. Doutora, vamos falar um Tá aqui pouquinho participando do podcast, né? sobre a importância, né, do exame pH-metria esofágica, Perfeito. sobre quando é indicado aí a questão da endoscopia digestiva alta, né? Porque as pessoas têm todos esses sintomas aí do refluxo, afim, mas tem que ter o exame, né, doutora? Tem. É assim, ó. O exame, ele é indicado para situações específicas. O que acontece? O refluxo, ele tem um diagnóstico clínico nos sintomas. Então, a gente consegue ver os sintomas e aí consegue fazer um teste terapêutico. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Um exemplo de inibidores de bomba de próton, omeprazol, esomeprazol, vários tipos, pantoprazol, né, deslanzoprazol, temos vários. E aí, você está permitido fazer um teste terapêutico por 8 semanas. E aí, se aquele paciente não melhora ou piora sintomas, aí você tem que fazer endoscopia digestiva alta e você pode, sim, fazer a pH-metria. Por quê? O que você vai identificar na pH-metria ou na pH-impedanciometria? A diferença da pH-metria e da pH-impedância é que pH-metria só vê pH, então alteração de pH. O refluxo líquido vem ali e ele consegue ver, opa, teve alteração do que estava básico para o ácido, mais ácido, que é o conteúdo do estômago é mais ácido do que o da nossa boca, do esôfago, né? Então, a gente consegue ver isso. A pH-impedanciometria vê a alteração de pressão. Então, eu tenho um refluxo líquido, se ele não é ácido, porque a gente tem tipos de refluxos não ácidos, a gente consegue ver a alteração de pressão. E aí, a gente consegue ver, opa, realmente, este refluxo aqui existe, ele é não ácido, mas ele está relacionado com sintomas, porque as mães anotam os sintomas. Nessa hora que ele teve dor de barriga. Aí a gente vai lá ver o exame. Eu não, né? Quem vai ver o exame, mas é porque na residência a gente interpretava os exames também. Então, essa curva aqui de alteração de pressão aconteceu na hora que a mãe disse que a criança tinha dor. Então, isso é um refluxo patológico, é um refluxo que está associado a sintomas. Certo? Então, assim, é no direcionamento do tratamento e de que subtipo de refluxo essa criança tem. Por quê? Existe um refluxo que não altera pH, existe um refluxo que não tem alteração de pH-metria, né, que a gente chama mais da dispepsia funcional, e existem os refluxos que alteram a endoscopia, ou seja, que deixam aquela parede ali do esôfago, do estômago, né, inflamada, a famosa gastrite, que pode ser erosiva, não erosiva, pode ter úlcera, não ter úlcera. Então, a gente tem bastante aí da endoscopia. Agora, importante, criança com seletividade alimentar que tem refluxo, a gente tem que pensar numa que eu chamo alergia do esôfago, que é esofagite eosinofílica. Então, se a criança é uma criança que tem disfagia, ou seja, tem uma alteração na alimentação, impacta quando come alimento sólido, fica preso, né? Tem essa questão de ter dor aqui no esôfago, a gente tem obrigatoriamente de fazer endoscopia para a gente investigar essa questão da esofagite eosinofílica, que é uma alergia do esôfago. Assim como quem tem asma, tem gente que tem esofagite eosinofílica. E aí o tratamento é diverso. É inibidor de bomba de próton, às vezes corticoide, às vezes é dieta de retirada de alimentos. E aí vai ser muito individual mesmo. Eu respondi a pergunta dessa vez? Com certeza respondeu, Com certeza. Respondidíssima, né? Ai, meu Deus. Agora vamos falar de um outro tema, que não menos importante, que que tem até preconceito, hein, doutora? Sobre a gastrostomia. Isso é importante, hein? Gastrostomia, importantíssimo. doutora. Conta um pouquinho da importância, da qualidade de vida que a gastro vai oferecer para o paciente, né? Porque Sim.
Nenhuma mãe quer que seu filho use um dispositivo, né, doutora? Mas se aquele dispositivo for indicado, eu acredito que é para uma melhora, né? Perfeito. Conta um pouquinho aí, doutora. Primeira coisa que eu vou contar, a gastrostomia, ela não é definitiva, gente. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala de colocar gastrostomia, eu vou já falar sobre os motivos, mas a mãe recebe muito assim, como um diagnóstico definitivo. O meu filho vai ter isso, não vai mais tirar, ele nunca mais vai comer por boca. Não, às vezes a criança precisa de uma gastrostomia para que ela treine sua versão alimentar ou para que ela consiga ganhar peso, para aí sim ele começar a comer por boca, porque às vezes a criança está tão desnutrida que ele não tem nem força para comer por boca. Então, a gente põe essa gastrostomia para a gente poder recuperar a nutrição dele e aí a gente poder trabalhar com ele. Certo? Então, assim, indicações da gastrostomia. Uma criança que demora um tempo anormal para comer, uma criança que tem aspirações, uma criança que tem uma disfagia importante, uma criança que tem uma alteração realmente que ela não consegue, por aquela via oral, se nutrir adequadamente, porque às vezes a criança... eu trabalho com pacientes de reabilitação intestinal, são pacientes com intestino curto. O intestino deles, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é uma criança que nasce com aquela enterocolite necrotizante, que acho que o filhinho da Vitube teve. Sim. Muitos têm uma doença, essa alteração, e aí tem que ressecar uma parte do intestino, então fica com o intestino pequenininho. E esse intestino pequenininho, cada parte do intestino tem sua função. Se fica pequeno, se fica o intestino curto, que a gente fala, não absorve tudo. Então, a gente não consegue oferecer tudo ali por boca. Então, precisa da gastrostomia e, às vezes, precisa de nutrição parenteral. Mas são crianças que a gente vai adequando para ela ficar da melhor forma. Então, essas crianças com intestino curto, às vezes, saem da nutrição parenteral e saem da gastrostomia. Então, são indicações muito precisas. Mães, não tenham medo se o médico indicar gastrostomia. Gastrostomia, coloca e também tira. Né? É para ajudar seu filho. Claro que você tem que confiar no profissional que está indicando, né? Porque, assim, a gente tem que indicar isso para o bem dele. Então, sem estigmatizar a gastrostomia, gente. Gastrostomia, na maioria das vezes, vai ajudar e muito sua criança, inclusive, a sair da gastrostomia e comer por boca. Com certeza, nada é definitivo, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai começar... Até eu vejo já muitas crianças que começaram a sonda e saíram das sondas para fazer o xixi, né? E tem recentemente, no caso, que uma mãe postou que ela iniciou a sonda para relaxar a bexiga, aumentar, enfim. E aí, hoje, o filho dela sente o cocô, o xixi, só que ainda não saiu das fraldas por questão dele mesmo. Sim. E ela não tá insistindo, não tá, né, pra até não criar um trauma, mas ele sente o cocô, o xixi e ele não sonda mais. Olha ele só. não tem o xixi, sai tudo. Né? Enfim, então, assim, nada né? é definitivo, né? Eu conheço também casos de criança que sentiu o cocô ali com 7, 8 anos, né? Que tem mielo. Então, o que eu gostei que a doutora falou é isso, né? Que não é nada, é uma sentença. E não é definitivo, né? É um procedimento relativamente simples. Faz por endoscopia, muitas vezes. Claro que tudo tem seus riscos, né? Sedação, isso é uma outra parte, mas é tranquilo, é seguro. Eu nunca vi uma complicação de uma gastrostomia. Existe? Existe. Mas eu nunca vi. Então, assim, é mais raro. Uma coisa importante, imagina você não conseguir se alimentar e você tá com uma sonda ali no nariz todo o tempo, machucando, necrosando o seu nariz. É muito desconfortável. Então, assim, às vezes, o que vai machucar ali no nariz não vai voltar da criança. Você poderia fazer uma gastrostomia que a gente consegue abrir, fechar, fim. Né? E não deixar uma sonda que sai toda hora, que quando a sonda, dependendo da sonda, se a sonda sai, fica muito alta, a criança pode microaspirar, porque o alimento não vai lá para o estômago direto. Se a criança tem alguma disfagia e está com a sonda muito alta, pode microaspirar. Então, a gastrostomia, quando você precisa de sondagem, né, nasogástrica muito prolongada, é sim indicativo, porque machuca, altera a qualidade de vida. Seu filho vai estar sofrendo se ele estiver com uma sonda com muito tempo, gente. Escuta o que eu estou dizendo. Olha só, é importante, né? Doutora, existe algum modelo de sonda de gastrostomia que é a mais indicada? Modelo de sonda é assim, depende do paciente. Por quê? Existe a gastrostomia convencional, que é aquela mais compridinha, e tem o bottom, certo? Que é o bottom. Ele tá aqui a parede abdominal, ele fica praticamente uma tampinha que abre, sem funde a dieta e fecha. Qual que é
o benefício do bottom? A criança consegue correr, brincar, não tem nada pendurado ali. Então, assim, muito mais liberdade. Mas, às vezes, tem crianças que, por alguma alteração gastrointestinal, tem muita drenagem pela gastrostomia. O bottom, ele não é legal para drenar, porque ele fica na barriga aqui e ele não tem alteração ali da pressão mesmo, né? Da gravidade mesmo, para que aquele líquido drene com mais facilidade. Então, na criança que drena muito, muitas vezes o bottom não é vantajoso. É melhor deixar a gastrostomia convencional. E a diferença é que uma é mais barata, a outra é mais cara. Como sempre. Exatamente. Uma às Sempre vezes tem, a outra está faltando. Então, assim, mas ainda assim tem pacientes que é mais indicado gastrostomia convencional do que o bottom, mas o bottom é bem legal, porque dá muita liberdade da criança brincar e viver da maneira mais tranquila possível, né? Eu já cheguei a ver esse bottom, ó. Essa sonda externa, realmente ela é bem complicada, né? É comprida, né? Eu só vi a externa, essa bottom nunca vi. Não, depois eu te mostro a foto. É assim, bonitinha, é pequenininha, desse tamanho assim. Chama Bottom Mickey. Isso mesmo. Bottom Mickey. Ah, a Bruna é uma especialista. Falando, filha, meu filho não usa, mas eu já fui me aprofundar Já no tô assunto, sabendo já de tô tudo. sabendo. E realmente, ela é uma fortuna, esse bottom. E, doutora, tem prazo para poder se trocar esses bottoms, essas sondas? O ideal é de 6 em 6 meses. Tanto para que é interna quanto para externa? Isso. Mas, estamos no Brasil, às vezes aguenta até 1 ano, tá? Aguenta. Mas, assim, tem mais risco de quebrar, porque é meio que um plástico, uma borracha, a gente não vou saber o material certo. Desculpem pessoas que fazem as gastrostomias, mas é um material que, resumindo, é um material que resseca muito fácil, então às vezes quebra. Sim. Entendeu? O ideal é 6 em 6 meses mesmo. E essa troca é feita em casa ou ambiente hospitalar, dessa troca dessa sonda? Não precisa ser hospitalar, pode ser no ambulatorial. Então, assim, não precisa ser um médico a trocar, pode ser um enfermeiro que tenha treinamento. É bem simples de trocar. Ele tem um balãozinho por dentro, a gente puxa a aguinha desse balão na seringa, a gente já consegue tirar, coloca a outra, enche aquele balão. Acabou. Nas duas. Nas duas é simples. É bem Nas simples. duas é bem simples. E aí fica Viu? um buraquício pequeno. E aí ele pode fechar com um tempinho também, se a gente tira essa gastrostomia. Quer dizer, ele vai fechar, né? Então, se a criança precisa de gastrostomia, jamais precisa ser definitivo. Maravilha. E aí, Camila, E o aí? que você me diz sobre esse Nossa, eu episódio? amei demais. Muito Nossa, eu conhecimento amei. sempre, né? Ainda mais, né? Somos a mesma terra de Fortaleza, então, verdade. mesmo Já- sotaque, né? Já vai sair uma amizade aqui, né? A gente se encontrou, já Conterrâneas. começou a bater. Ela também, né? Ah, não me expulsa, Ah, a Bruna- pessoa paulista. Não, Aqui você é só cearense, maravilhosa. só cearense. Sou paulista, me respeitem, Camila. Tu é paulista? Vocês são turistas aqui na minha cidade, É me verdade, respeita. É verdade. É verdade, né? Não é verdade. Doutora Amanda, eu quero te agradecer imensamente. Foi um prazer incrível em receber você aqui no podcast PCD. Sinta-se convidadas mais vezes para futuramente, Sim. porque a gastro tem... Essa especialidade tem sempre muitas coisas, né, doutora? Hoje a gente falou só a pontinha do iceberg, né? Do que envolve toda a especialidade da doutora, né? É verdade. E eu morri de falar. Imagina se eu fosse falar mais coisa. Ave Não, Maria. mas É porque o não nosso, aguentava mais. como ela falou, o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Exatamente. E às vezes as mães não se importam tanto, né? E isso pode prejudicar muito ali no futuro. Às vezes é muito motor, muitas terapias, enfim. Mas o intestino é fundamental. Exatamente. E para mim, assim, foi muito legal participar disso aqui. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, porque é um trabalho lindo, né? Eu amei participar. Estou à disposição para o que precisar, né? Isso eu digo para as mães, também para os pacientes. Se quiserem Isso. tirar alguma dúvida, pode correr lá com a gente no Instagram, perguntar, que a gente tenta esclarecer o que for possível. Tem coisa, gente, que eu não consigo falar à distância, então... Tem que ser pessoal, pessoal. Tem que Marca a gente, a sua consulta. Vai ter o @ aqui da doutora. telefone para vocês entrarem em contato e ó, é fundamental a gente manter, né, doutor, esse contato com os nossos filhos, com esse médico de especialidade, né? Isso mesmo. A doutora Amanda quer deixar algum recado para as mães lá de casa? Eita, eu não pensei. Gente,
É isso, eu tô à disposição do que precisar. E contem com a doutora Amanda. Isso mesmo. E parabéns por estarem assistindo esse podcast, por estarem ouvindo essas informações, porque isso mostra que vocês estão querendo oferecer para o filho de vocês o melhor tratamento, a melhor vida possível. E eu só tenho admiração por essas mães. É E isso. por vocês também. Obrigada. Que além Obrigada. de apresentadoras, são mães maravilhosas. Viu? Obrigada. Parabéns. É isso mesmo. E eu não poderia deixar de encerrar mais uma vez esse episódio, agradecendo aos nossos apoiadores que acreditam e que fazem esse podcast dar continuidade, que é um projeto muito importante, né, Camila? Projeto que veio aí por Deus, ele é abençoado por Deus, né? Então, é assim, eu quero agradecer a Barretos Distribuidora, a Clínica Kuhn, a consultória da doutora Bruni Tuaçu e a empresa Acessível SP, a empresa que promove táxi adaptado para vocês, né? Porque a gente vive numa sociedade onde os meios de transporte é tudo exclusivo. A Acessível SP veio aí para poder incluir, doutora. Eu gostei, não conhecia. É uma rede de táxi totalmente acessível, doutora. Gostei. Fantástico, Vou vale indicar. a pena a doutora conhecer e indicar, tá bom? Sim, já vou levar minha caneca aqui para mostrar. É isso aí, pessoal. Agradeço Tchau, mais gente. uma vez e Até tchau, o até o próximo próximo episódio, Tchau. viu? Tchau, tchau. Ali, Tchau, ó. tchau.